Meu nome é Eduardo Silva Oliveira e eu vou apresentar hoje o meu projeto de diplomação intitulado Modelo e Análise do Sistema de Acionamento de uma Máquina Pentafásica. Trabalho esse foi orientado pelo professor Paulo Roberto Eckert. Para iniciar a apresentação, então, eu pensei em trazer aqui a motivação de por que foi feito esse trabalho e é importante comentar sobre a emissão de CO2. Ele é um tópico que vem sendo comentado há anos e cada vez vem sendo comentado mais, né? Tanto pelas pessoas no seu dia a dia, quanto pelos governos, quanto pelas relações dos países também, né? E um dos principais acordos foi o Acordo de Paris, em 2005, onde foram definidas algumas metas e alguns passos de como a gente poderia diminuir as emissões de CO2, né? E foi traçado como meta que não subisse a temperatura média global acima de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Valor esse que é definido em alguns estudos como um valor que, a partir daqui, os danos são irreversíveis. E o Brasil se comprometeu nesse acordo justamente a reduzir 37% as emissões de CO2 até 2005. Número esse que a gente sabe que não conseguiu ser cumprido, não pôde ser cumprido. E falando na parte das emissões de CO2, o principal setor que emite CO2 hoje em dia no Brasil é o setor de transportes, seja o transporte de mercadorias, quanto o transporte de pessoas. E ele representa 14% das emissões das emissões de CO2 no Brasil entre 2011 e 2014, com um crescimento de 4%. E uma das formas que a gente tem de mitigar essas emissões de CO2 é justamente através do uso de veículos elétricos. Eles vêm sendo amplamente utilizados no nosso dia a dia, cada vez mais, né? Mas ainda assim eles barram em algumas questões, principalmente a questão do custo, que muitas vezes ela está vinculada à capacidade da bateria do veículo, que reflete na autonomia dele. Porque as pessoas muitas vezes elas querem ter uma autonomia boa com o seu veículo, e isso acaba tendo que necessitar de um conjunto de baterias maiores. E uma das estratégias que se tem para que tu consiga atingir uma autonomia maior sem tu precisar aumentar a tua capacidade da bateria e por consequência aumentar o teu custo é justamente tu fazer um sistema mais eficiente. E para conseguir fazer um sistema mais eficiente existem algumas técnicas, entre elas a gente pode destacar o controle por campo orientado, que é uma técnica que ela já existe há um certo tempo, mas quando foi começado a trabalhar com ela, não se tinha tecnologia necessária para isso. Então é uma técnica relativamente nova, empregada relativamente nova. E juntamente com o controle orientado por campo, é comum que se use uma modulação vetorial. De forma simplificada, ela é uma técnica que que te possibilita fazer menos comutações, menos transições nas suas chaves do inversor, e isso vai se refletir no menor estresse térmico e numa menor injeção de harmônicas no teu sistema. E isso acaba também resultando numa maior eficiência do sistema. E, e um ponto interessante, que eu acredito que são um dos grandes destaques do trabalho, é a utilização de máquinas multifásicas. Né? É um tema que não é comum a gente estudar, tanto na graduação quanto muitas vezes até em outros trabalhos de nível mais elevado. Mas ela tem uma série de benefícios e é um modelo de máquina que vem sendo cada vez mais utilizado, justamente por algumas características muito positivas que ela tem, que é uma maior densidade de potência e uma tolerância a falhas dela. Ela é muito robusta, então aplicações essenciais, como aplicação aeronáutica, uma aplicação naval, onde uma falha no teu sistema de tração é extremamente crítico, uma máquina multifásica ela atende diversos requisitos muito bem. Mas, pensando para o nosso trabalho, uma das grandes vantagens dela é que, como tu acaba tendo mais fases, ela te possibilita com que tu consiga operar com tensões ou correntes mais reduzidas. No meu caso, foi operado com tensões mais reduzidas. E tendo essa motivação em mente, né, foram traçados alguns objetivos, e entre eles justamente esse equacionamento dessa máquina IASA multifásica que foi utilizada no meu trabalho, para que se tenha tanto uma maior compreensão sobre o tema da minha parte, mas também que fosse possível fazer o emprego dela na simulação. É necessário que a gente saiba o equacionamento dela, o modelo dela,
e através disso a gente consiga simular ela. Bom, como eu tinha comentado antes, existem algumas técnicas para aumentar a eficiência dela, do sistema, entre eles é o controle por campo orientado e a modulação vetorial. E para que isso seja empregado, são necessários o uso de transformadas, o uso de controladores, o uso de realimentação no sistema. Então, todos esses requisitos para que seja possível fazer o controle por campo orientado com modulação vetorial foi posto como objetivo do meu trabalho. E como validar que ela está funcionando, né? Para validar que ela está funcionando, foi proposto fazer uma comparação com trabalhos correlatos, e comparar tanto com os ensaios teóricos, ensaios práticos, desculpa, quanto modelos teóricos presentes nesses trabalhos. A máquina que eu utilizei, ela já é uma máquina que existe no laboratório até um certo tempo, não sei dizer exatamente quanto tempo, mas ela já foi objeto de estudo de diversos colegas, de diversos trabalhos, e cito aqui dois principais trabalhos que me serviram como base, que foram o mestrado do Ederson dos Reis e a tese de doutorado do Rodrigo Tavares. Justamente a tese do Rodrigo Tavares foi onde eu pude comparar com os ensaios práticos e modelos teóricos. E para comprovar também que realmente vale a pena trabalhar com sistemas multifásicos, foi feita uma comparação com o sistema trifásico, em especial nas perdas por IGBTs, que são as principais perdas do chaveamento, do inversor. Bom, traçado então os objetivos, foi começado um extenso estudo sobre diversos temas que são necessários para esse trabalho, entre eles a tração elétrica, né? A gente tem aqui nessa figura uma curva de conjugado por RPM da máquina elétrica, que ela se aproxima muitas vezes da curva ideal, onde a gente pode ver que está até circulado ali em vermelho, esse conjugado em baixa rotação, e quando a gente começa a operar com rotações mais altas, a gente tem a possibilidade de fazer um enfraquecimento de campo, o que permite que a gente consiga atingir rotações mais altas, abrindo mão do conjugado um pouco. Então a gente pode ver que o conjugado ele baixa, mas a potência acaba ficando constante, justamente para não extrapolar os limites da máquina, né? E isso seria basicamente, vamos dizer assim, como se fosse botar uma quinta marcha, né? Tu perde um pouco de conjugado, mas tu ganha maior rotação. E justamente para ter essa característica, a máquina elétrica, ela possibilita com que o sistema de transmissão ele fique mais simples. Então tu pode ter uma transmissão simples, ou uma transmissão dupla até no caso. Aqui eu trouxe aqui uma figura de uma convencional, do Model S do Tesla, né? Então a gente pode ver que tem uma grande diferença entre elas. E isso também acaba impactando até na eficiência do sistema, porque o veículo ele acaba ficando mais leve. Além de ter um custo reduzido, porque a transmissão fica bem mais simples, né? E um outro ponto também interessante, focando também na autonomia, é justamente esse fluxo reverso de energia, a famosa frenagem regenerativa, né? Que não precisa ser só da frenagem, tem outras formas, mas a principal é mais comum, é a frenagem regenerativa, que é essa transformação de uma energia cinética, do movimento, em energia elétrica para carregar uma bateria. E bom, falando então do controle orientado por campo, ou FOC, da sigla em inglês, é uma forma de tu modelar num sistema, um inversor no caso aqui, de uma forma mais simples, utilizando o referencial síncrono. Só que para esse sistema funcionar, ele precisa de uma realimentação de corrente e de posição, para que a gente consiga fazer a medição e a partir dos dados de entrada a gente consiga ter o controle preciso. E além de como eu tinha comentado, de permitir o enfraquecimento de campo, ele te permite ter um alvo, uma referência tanto de conjugado, quanto de velocidade, quanto de posição do rotor. Ele te abre um leque de possibilidades. Então, no meu trabalho, eu utilizei o conjugado como referência, mas também poderia fazer por velocidade ou por posição do rotor. É um modelo é um leque bem grande de opções, né? E aqui a gente tem nessa figura um modelo básico de um controle orientado por campo. Então a gente tem, obviamente, a máquina elétrica, a gente tem o inversor e a modulação vetorial, que eu tinha comentado anteriormente. O inversor, propriamente dito, só para deixar claro, é o conjunto de chaves, né? E aqui a gente tem a malha de controle, como eu comentei, nessa imagem aqui no caso ele está sendo um controle por velocidade, mas no meu caso, aqui no meu trabalho, para ser mais fidedigno, seria o controle por conjugado, né? E
como tinha comentado também, ele precisa de uma realimentação. Então aqui em amarelo está a realimentação de corrente e a realimentação de posição aqui em verde. E falando então também um pouco das máquinas multifásicas, né, um dos objetivos e das motivações para esse trabalho são definidas como máquinas multifásicas quando elas têm mais de 3 fases e elas têm uma série de características, entre elas uma maior robustez e confiabilidade e como tu vai estar trabalhando com tensões ou correntes de menor valor, ela te permite utilizar chaves de menor capacidade, são chaves mais simples. Tanto questão de custo também, ela é uma chave mais barata, mas ela também tu não precisa acabar ficando muitas vezes utilizando semicondutores, as chaves, em paralelo. E o conjugado ele fica mais uniforme pelo maior número de fases. O ripple dele, o ruído, as oscilações, elas vão ser de menor amplitude e de maior frequência, o que vai se transmitindo um conforto para o usuário e também menos perdas. E a maior tolerância à falha, como eu tinha comentado antes, por ela ter mais fases, ela te possibilita, por exemplo, na petafásica, eu poderia perder uma ou duas fases e ainda assim continuar operando. É uma grande vantagem da máquina multifásica. E também a questão da gestão de harmônicas, que ela aumenta ainda mais a eficiência do sistema. Então, aqui a gente tem nessa figura, uma vista explodida, uma máquina em asa, que é uma topologia, uma das topologias de máquinas existentes, e é a topologia da máquina que eu utilizei na minha simulação, no meu trabalho. Então, ela tem algumas características, como o fluxo axial, uma máquina síncrona de fluxo axial, a armatura segmentada, que é justamente uma das coisas que dá um nome a ela, né? Euclidean Segmented Armature. E nós temos o rotor com os ímãs ali dentro, né? Na parte interna ali, como estão representados nessa figura. Ela tem uma série de benefícios, entre elas é o melhor fator de ocupação, que quando você fala nisso, estou querendo dizer até da questão do uso de condutores retangulares, ele te possibilita que tu use um condutor retangular que tem o maior fator de ocupação, não perde tanto espaço entre os condutores, né? E aqui ele tem representado aqui nessa imagem a questão do fluxo, que passa justamente de um ímã aqui do polo norte até o polo sul. Justamente ele vai, pela disposição dela, pela estrutura, característica construtiva dela, ele vai ter o fluxo apenas nos rotores e no material de ferro magnético, o que se traduz em maior eficiência, menos perdas na máquina. E também ela tem maior tolerância à falha, justamente por ela ser segmentada, né? E com rolamento concentrado. Para que a gente consiga simular essa máquina em asa, como eu tinha comentado antes, é necessário que a gente faça uma modelagem dela, que a gente entenda os parâmetros, as equações que definem ela. E nesse tipo de máquina é muito comum, e é o que foi utilizado, o referencial síncrono DQ0 para simplificar a modelagem. Então, fazendo parênteses e explicando o que é esse referencial síncrono DQ0, a gente vai ter basicamente uma transformada de sistema de referências, né? Então, para quem está acostumado um pouco ali com a questão de cálculo física, é similar, vamos dizer assim, tu pegar um sistema de coordenadas cartesianas e botar para coordenadas esféricas ou cilíndricas, né? É a mesma informação, mas disposta em um sistema de coordenadas diferentes. Então a gente faz algo similar aqui, onde a gente pega um sistema que vai estar variando no tempo, com as fases ABC, no caso aqui o sistema trifásico, e com uma transformada de, claro que a gente transforma para o sistema alfa-beta, e com uma transformada de par que a gente transforma para o sistema DQ, que ele tem como principal característica, principal ponto forte dele, é que ele é um sistema como se fosse uma máquina DC, simplifica muito o controle e ele fica linearmente variante no tempo, o que nos permite utilizar técnicas de controle mais simples. A gente não precisa utilizar técnicas de controle super avançadas, algo super complexo. As técnicas de controle simples já funcionam muito bem quando a gente trabalha com esse referencial. Aqui a gente tinha exemplificado o transformado de Clark-Parkin no transformado ABC, no caso aqui está expandido para M fases e N harmônicas, né? Mas ele transformado ABC para um DQ, vamos simplificar assim, né? E aqui dá para ver justamente que surgem alguns termos das harmônicas, né? Do D3 e Q3. E de forma análoga a gente tem a transformada inversa, né? Onde a gente vai estar num sistema DQ e a gente volta para o sistema ABC para daí sim aplicar na máquina. E, bom, fechado o parênteses, explicado de forma sucinta essa transformada de referências, de sistemas de coordenadas,
a gente tem essas equações que definem a tensão de eixo direto e eixo de quadratura da máquina IASA, PMSM, e a gente pode ver que elas dependem das correntes de eixo direto e de eixo de quadratura, e também de alguns parâmetros internos da máquina. Parâmetros esses que foram levantados pelo trabalho do Ederson dos Reis. E depois eu falo um pouco mais sobre ele. E aqui a gente tem as equações também que definem o conjugado eletromecânico dessa máquina. Então, vai resultar também que a máquina síncrona PMSM e IASA, ela tem as indutâncias de eixo de quadratura e de eixo direto muito próximas, que nos permitem cortar aquele termo e fica aquela equação relativamente simples, né? Onde M também está relacionado com o número de fases, né? Então, para a máquina pentafásica, o M é 5 e para a máquina trifásica, o M é 3. E essa equação é importantíssima para o trabalho, tendo em vista que meu referência é justamente conjugada, né? É justamente essa equação. E, não menos importante, uma equação que relaciona a parte mecânica com a parte elétrica está descrita aqui. Bom, falando um pouco brevemente dos controladores, foi tomado como base o trabalho do projeto de controladores feito pelo Ederson dos Reis, no trabalho dele. Então, aqui a gente tem a função de transferências do eixo direto e do eixo de quadratura. E utilizando o controlador PI simples e com algumas técnicas de projeto, como cancelamento de polos e zeros, a gente conseguiu, e estimativa de erro, a gente chega nessas tensões de VD e VQ. E para que a gente seja possível implementar em um microcontrolador, em um sistema embarcado, até mesmo na simulação, é necessário que a gente faça então a discretização desses controladores. Aqui está as equações que definem o controlador discretizado, e no decorrer do trabalho eu vou apresentar então os ganhos que foram encontrados para ele. Falando então da modulação, a gente vai ter uma modulação vetorial, como eu tinha comentado. Falando de forma sucinta, a gente pode ver que ela é uma estrutura comum, uma estrutura básica de um inversor do chaveamento, essas chaves expostas nesses braços assim, uma topologia VSI, e justamente porque não é nisso que a modulação vetorial ela mexe é como tu vai comutar, como que tu vai acionar as chaves, não é na disposição delas. Então a gente tem aqui representado nessa figura da direita justamente os estados, todos os estados que tu pode ter no sistema trifásico, são 8, 2 na 3. Para um sistema pentafásico, as coisas começam a escalar exponencialmente, já são 32 estados. Então começa a ficar um pouco mais complexo. E não existe uma regra de como tu tem que fazer, como tem que ser, mas existem algumas boas práticas para tu conseguir ter justamente uma maior eficiência do teu sistema, né? Entre elas, essas práticas, é justamente tu ter uma comutação, somente comutar uma chave por vez, então tu nunca vai comutar ao mesmo tempo duas chaves, é sempre uma de cada vez, e tu faz um arranjo da ordem de comutação delas, de forma que comute apenas a chave só uma vez por período. Então ela começa ligada e termina desligada. Ela não liga e desliga no meio, vamos dizer assim. E bom, fechado então esse parênteses do estudo, de forma resumida aqui para a apresentação, eu vou começar a falar um pouco sobre o que foi feito de fato, né, na metodologia. A gente tem aqui na esquerda o fork, o inversor, o controle, todo ele junto, implementado na simulação, no Simulink. E na direita a gente tem aquela estrutura básica que eu tinha mostrado lá no início, né? Então, só para fazer uma comparação, que tá tudo aqui, a gente tem o motor, a máquina elétrica, a gente vai ter o inversor, a gente vai ter a modulação vetorial nesse bloco, internamente nesse bloco, juntamente com o controlador, tá junto nesse bloco. E a gente tem o estacionamento, né? Como eu tinha comentado, ele precisa de uma malha de controle fechada, então tá aqui o estacionamento para corrente e o estacionamento de posição. Abrindo um pouco esse bloquinho que eu tinha comentado, tinha mais de uma coisa dentro, né? Então a gente tem ali em marrom justamente a modulação vetorial, e aqui em rosa a gente vai ter a parte dos controladores, propriamente ditos, que eu tinha mostrado a equação discretizada antes. Tá aqui nesse bloco, ele tá sendo feita esse controle também, justamente as questões das referências, né? E as transformadas. E para que seja possível fazer esse controle, a gente tem essas entradas desse bloco, desse sistema, que são justamente a velocidade, as correntes e o ângulo da posição da máquina, do rotor, né? E obviamente a gente precisa também do alvo de conjugado, que está ali como take ref de reference.
E, ah, e bom, para que a gente consiga fazer a simulação da máquina, a gente precisa parametrizar ela. E os parâmetros foram obtidos justamente no trabalho do Ederson, estão dispostos aí nessa tabela. E aqui esmiuçando um pouco mais, mostrando o que foi feito, né? A gente tem aqui implementado o sensoriamento da corrente e o sensoriamento tanto do conjugado quanto da velocidade, do ângulo do rotor, né? E bom, para a parte de controle, como é que foi feito esse controle, né? Ele foi feito, como já comentado desde o início, ele é pelo um conjugado de referência, e para ter esse conjugado, eu preciso das equações dele que descrevem ele, né? Então, aqui a gente tem essas equações que descrevem tanto o IQ quanto o ID, e vocês podem ver que na questão do IQ, ele está diretamente ligado com o conjugado, né? O restante dos termos são termos fixos, não mudam com a simulação. Aquele 2, obviamente, é um parâmetro fixo, o M é o número de fases, é um parâmetro fixo, o P é o número de par de polos, é um parâmetro fixo, e ali a gente também tem a questão do fluxo concentrado, que também é um parâmetro fixo. Então, acaba que, então, analisando dessa forma, a gente consegue perceber que é basicamente um ganho constante esses parâmetros e fica linearmente dependente um do outro, né? O conjugado e o IQ. Já o ID, ele está associado a outra parcela. Justamente uma das vantagens de trabalhar nesse sistema é que tem essa dissociação do conjugado só pelo IQ. E o ID ele acaba sendo muito responsável relacionado, não diretamente, mas também relacionado com a velocidade. Pode ver que surge ali o termo de ômega m, né? E, bom, e também é importante salientar que foi não só calculado, mas também limitado para que não fosse passado dos parâmetros da máquina, né? Então foi imposto um limite de 5 amperes por milímetro quadrado da densidade de corrente, o que vai resultar em uns 3,7 amperes de pico e uma tensão de barramento de 100 volts. E uma estratégia de controle que se utiliza justamente para a gente conseguir obter aquela curva que eu mostrei lá no início de conjugado para RPM, que vale ressaltar que ela não é intrínseca da máquina, né? Ela ela não acontece sozinha. Tu precisa fazer um controle para que isso aconteça. É justamente tu coloca o ID como zero no início e toda a corrente que tu vai injetar no teu sistema, ela vai estar relacionada com o IQ. E então vai ser entre aspas, né? Tudo convertido em conjugado, né? Tu vai ter um conjugado constante máximo. E aí quando tu chega na velocidade de base é que tu começa a fazer enfraquecimento de campo. E essas equações que eu mostrei aqui de D e Q, elas são implementadas aqui na simulação dessa forma. Nessa parte um pouco mais superior, aquele triângulozinho ali mais para fora, é justamente o cálculo de Q, que é um cálculo um pouco mais simples, e o cálculo de D, que é um pouco mais complexo, ali depende de algumas variáveis que variam com a simulação, no caso ali a rotação, então a gente não pode usar como parâmetro fixo nela, né? E também tem a questão ali para fazer justamente o enfraquecimento de campo. E, bom, as transformadas eu tinha comentado que elas são importantes, elas são úteis, eu expliquei no reflexão teórico o que elas fazem, né? E aqui estão elas implementadas na simulação. A gente tem aqui, só para relembrar, a equação da transformada de Clark e Park. E aqui na direita, na figura da direita, a gente tem ela é implementada na simulação. No caso aqui, ela está só para parcela D, de eixo direto. Mas foi feito de forma análoga para as outras também. E também foi feito, obviamente, a transformada inversa, né? Então, eu estou entrando aqui no caso com DQ e eu estou saindo com ABC. E aqui está de novo, novamente, a equação aqui só para relembrar. E os descontroladores, eu tinha mostrado a equação do discretizado no meu referencial teórico. Aqui está os resultados obtidos dela, com uma largura de banda de 1570 radianos por segundo. E aqui nessa imagem da direita, a gente vai ter a implementação desse controlador no Simulink, para a máquina petafásica, né? Sempre ressaltando que eu estou falando tudo que agora é da máquina petafásica. E, bom, o acionamento e a parte do controle vetorial, a modulação vetorial. A modulação vetorial ela foi feita através de um bloco do Simulink, que eu tinha mostrado anteriormente quando eu abri os blocos e mostrei a comparação.
E a parte do acionamento, ela está sendo feita nessa etapa, aqui que está representada pela figura da direita, onde a gente vai ter os EGBTs ali expostos, ali nos braços. E aqui também, obviamente, para que a gente consiga fazer uma simulação condizente com a realidade, a gente importou os parâmetros de um determinado GBT, que está descrito aqui no slide, com esses parâmetros dessa tabela. E ele foi escolhido justamente por ser um GBT barato, baixo custo, e que atendeu aos requisitos do projeto. Vale salientar que a máquina está operando com uma tensão e uma corrente relativamente baixas, bem baixas na realidade, quando comparadas com outras soluções, então praticamente qualquer GBT atenderia esse caso, né? Então como se tinha essa maior amplitude de escolhas, acabou sendo optado por uma opção mais simples. E bom, de forma análoga à simulação do pentafásico, foi feita uma simulação para o trifásico para que a gente pudesse fazer então a comparação. O trifásico, ele está aqui juntamente do lado do controle do pentafásico e trifásico, do lado do outro, vocês podem ver que é praticamente nenhuma diferença. E o que vai acabar mudando, né? Vou focar um pouco mais na diferença para não ser redundante. Os parâmetros da máquina mudam. Os parâmetros da máquina do trifásico e do pentafásico mudam. Obviamente os parâmetros mecânicos não mudam, são os mesmos, é o mesmo rotor, mas a parte elétrica muda. E aqui na questão do sensoriamento também vai mudar, a gente vai excluir as duas fases extras que não tem no trifásico. E a parte de transformadas também acaba mudando um pouco. Acaba eliminando algumas linhas da matriz da transformada, justamente porque tem menos fases, né? Tanto para transformada direta, vamos dizer assim, quanto para transformada inversa, de forma análoga, né? E para os controladores, os ganhos também mudam os parâmetros, muda a função de transferência, então muda o controlador. Para a parte do acionamento do controle vetorial, de forma análoga ao funcionamento da corrente, foi apenas excluído as partes relacionadas com as fases D e E. Bom, feita a metodologia, uma simulação funcional, visualmente funcional, a gente partiu para alguns resultados, algumas comparações para poder dizer com mais certeza que a simulação está fidedigna, ela está correta, ela está de fato funcionando, né? Então como é que a gente fez isso? A gente se baseou no trabalho do Rodrigo Tavares, 2025, em que ele traz no trabalho dele tanto um estudo teórico do limite conjugado e de velocidade, quanto uma análise sobre regime permanente um ensaio prático, né? Então ele botou uma determinada condição de rotação e de conjugado, com a máquina estável, estabilizada, em regime permanente. Ele anotou os valores de tensão e corrente e que possibilitou que na nossa simulação a gente pudesse impor a mesma condição e simular ela e ver os resultados, né? Foi feita a comparação das perdas nas chaves do trifásico e do pentafásico para ver se vale a pena, compensa as perdas e eficiência do sistema como um todo, né? Aqui no caso a gente tem uma curva limite teórica feita pelo Rodrigo no trabalho dele, onde a gente foi justamente pela mesma condição que a gente comentado de 100 volts, 5 amperes por milímetro quadrado. Ele chegou com uma velocidade base de 380 RPM. Essa velocidade base, só para salientar, é onde começa o enfraquecimento de campo, e um conjugado nominal de 11 Nm. E é importante também salientar que ele foi feito um modelo teórico com algumas simplificações, entre elas ele não considera a queda de tensão no resistor síncrono, esse síncrono. E impondo a mesma condição do teste do Rodrigo Tavares na simulação, a gente obteve como resultado essa figura da direita, para o sistema pentafásico, onde a gente vai ter em azul o contínuo, o conjugado medido na simulação, e em pontilhado o que seria a referência, o que seria esperado, essa curva teórica que está aqui na esquerda. E em laranja a gente tem a curva da potência da máquina, né? Analisando os números, a gente pode ver que a gente ficou com valores relativamente próximos, meio Nm abaixo, o que representa aqui para nós 5%, e uma velocidade baixa de 354 RPM, uma potência de 400 watts. O Rodrigo, no trabalho dele, não cita o número, mas graficamente a gente pode ver que é um pouco maior do que 400 watts. Então a gente vê que a gente chegou a resultados um pouco abaixo, mas ainda assim estão próximos, muito possível proveniente de simplificações do modelo teórico.
E de forma similar foi feita para o trifásico, só que nessa simulação a gente pode ver que ela não conseguiu chegar no valor que a gente queria, ela não seguiu a referência, justamente porque eu fiz intencionalmente sem alterar a tensão de barramento, para ver que realmente com menos fases, com 3 fases, a gente precisa aumentar o barramento para que aí sim a gente consiga chegar nos resultados próximos do esperado. A gente pode ver também que a questão dos valores é bem parecida com o valor que a gente chegou na pentafase, o que significa que as duas simulações estão bem condizentes uma com a outra e também com o resultado teórico. Partindo do processador prático, o ensaio prático feito pelo Rodrigo Tavares, a gente vai ter essa condição da esquerda, onde ele bota uma condição de 200 RPM e em um determinado momento ele dá um salto de conjugado, e após esse salto de conjugado ele analisa a tensão e a corrente do motor e ele chega nesses valores de 1,5 A e aproximadamente 19 volts e meio. Aplicando a mesma condição para a simulação da máquina pentafásica, a gente chega em 1,3 amperes e 20 volts. São valores relativamente próximos do encontrados nos ensaios teóricos, nos ensaios práticos do Rodrigo Tavares. E também de forma similar foi feito para o trifásico e a gente chegou em resultados bem semelhantes na parte da corrente. E a tensão de fase, obviamente, é maior, como eu tinha comentado antes, foi elevada em 5/3 a tensão de barramento da máquina trifásica. Assim. Apertos nas chaves, a gente foi imposto uma condição de 11 Nm e 340 RPM, uma situação bem próxima do pico de potência. E na simulação, o modelo do Simulink do MATLAB, ele gera as perdas por comutação e por condução separadas, então cabe a nós somar elas e ver as perdas totais, né? A gente tem aqui nessa tabela as perdas no IGBT e no diodo de roda livre intrínseco separadas aqui. E a gente pode ver que, analisando, ela teve uma redução na dissipação de potência individual do IGBT, mas por ter 4 GBTs a mais, 2 por fase, o pentafásico acaba não compensando essa escolha. Ele acaba sendo menos eficiente por ter mais chaves. A diferença individual da chave é muito pouca. Foi de meio watt mais ou menos ali. E isso acaba refletindo justamente que não compensa para baixas potências, né, em questão de eficiência, tu utilizar um sistema pentafásico. É óbvio que tu ainda vai ter uma série de vantagens, entre eles a questão da robustez, como eu tinha comentado anteriormente. No sistema pentafásico ele ainda funcionaria, ainda seria válido por esse motivo. Mas, olhando para a eficiência que está sendo foi o foco desse trabalho, ele não compensou. E para que a gente conseguisse operar então, em condições mais propícias no sistema multifásico, a gente fez uma extrapolação, aumentando então a rotação para 1400 RPM e 300 volts no pentafásico e 500 volts no trifásico. Nessas condições, então, que são condições mais realistas da máquina, da operação da máquina, a gente chegou então, sim, em valores que fazem sentido para a aplicação da máquina pentafásica. A gente pode ver que já tem diminuição ainda assim no GBT e agora fica cada vez mais evidente, né? Aqui já tem mais que a metade de perdas do que tem comparado com a trifásica. E agora sim, mesmo com 4 chaves a mais, o pentafásico ele é mais eficiente do que o sistema trifásico. Fazendo uma breve conclusão, a gente conseguiu então atender os objetivos iniciais, que era fazer uma simulação por campo orientado, com modulação vetorial. A gente conseguiu comparar com resultados teóricos, conseguiu comparar com resultados práticos e conseguiu comparar as diferenças entre o sistema trifásico e o sistema pentafásico. E, por fim, eu trago aqui algumas considerações sobre possíveis trabalhos futuros, né? Acredito que temos temas que não foram explorados no meu projeto, no meu trabalho, mas que podem ser em projetos futuros, em trabalhos futuros, serem explorados, entre eles a injeção de harmônicas, a operação sobre falhas e expandir para mais fases, né? A máquina que eu trabalhei ela tem a possibilidade de 3, 5 e 15 fases, então acho que talvez seria interessante o estudo com 15 fases. E por fim, como eu já está trabalhando com o Simulink, tem a DSpace no laboratório, as duas integradas, talvez pudesse ser feito um estudo prático da simulação. E obrigado pelo tempo e obrigado pela atenção.